E agora, neste bloco, Luiz Roberto vai comentar a situação dos grandes clubes no futebol brasileiro. Falando em futebol, nós podemos ter esperança nos grandes clubes, principalmente paulistas e cariocas, porque os mineiros já mostraram aí, né, em 2014 o que é o futebol mineiro, né? Estamos precisando levantar, ver de novamente o futebol paulista e carioca. Podemos ter esperança nesse sentido, nessa movimentação toda? Temos, Tony, temos sim. O futebol mineiro passou um momento muito difícil com os dois estádios em obras. Os dois times quase caíram juntos. Depois da volta do Calil para o Atlético, com todos os problemas ainda financeiros que o Atlético vive, o Atlético também tem atrasos pontuais de salário e tudo. Certamente o time construído pelo Cuca, a inauguração do Estádio Independência, a química que a torcida teve com o Estádio Independência, a chegada do Ronaldinho Gaúcho deram ao Atlético um ganho técnico que o Atlético não tinha há quase 50 anos. E isso valeu ao Atlético realmente a conquista da Libertadores, a conquista da Recopa, esse ano a conquista da Copa do Brasil, já sem o Ronaldinho Gaúcho, que, enfim, mesmo com todos os problemas, é um nível de excelência muito alto que deu ao Atlético um ganho assim, monumental, né? E o Cruzeiro, com os seus parceiros, com a volta do Mineirão, né? Porque os times de Minas ficaram sem estádio para jogar, os dois estádios, na verdade, o Independência foi reconstruído e o Mineirão praticamente, né? E o Cruzeiro voltou para o Mineirão, o Atlético também usou na Copa do Brasil, e inclusive ali conquistou esse ano as 3 viradas monumentais desse ano foram no Mineirão, né? A final da Recopa com o Lanús, né? Perdeu no jogo, depois de ganhar lá, e aí ganhou de 2-0 na prorrogação, quem diria? É incrível. E as viradas contra o Corinthians e o Flamengo, 2 viradas impressionantes, daquelas realmente que... E a gente sente, né? No dia do jogo do Flamengo, eu fiz uma entrada no Jornal Nacional, e aí você fica ali antes da entrada no jornal, na expectativa do que está acontecendo. Se a delegação vai chegar, se o cara que é dúvida vai jogar. Então você não sabe o que você vai dizer. E aí a delegação não chega por causa do trânsito e tal. E aí a torcida começou a chegar. E aí vários lugares do estádio tinha assim, gente abrindo faixa, outros fazendo mosaicos com letras. Eu acredito, eu acredito. Aí eu falei, vou falar desse negócio do eu acredito. E acabou dando certo, né? Porque funcionou aquele negócio do eu acredito de novo. O Flamengo fez 1-0 aos 36 do primeiro tempo. Beira o inacreditável, né? Quem falou? Teve alguém que falou, né? Acabou, né? Foi o Luiz Penido, da Rádio Globo do Rio. E aí o Atlético conseguiu a classificação daquele jeito, com aquele gol do Luan no finzinho de novo, como foi o do Ed Carlos contra o Corinthians. E acho que eles têm bons times. O Cruzeiro se fortaleceu com o Leandro Damião, eu acho que se fortaleceu. O Leandro Damião não encaixou no Santos. É um jogador de área, é um centroavante que se encaixa no esquema, no jeitão do time jogar. Não acho que ele seja um centroavante muito fixo, acho que ele se movimenta muito. Acho que tem um ganho. O Atlético basicamente manteve o time, tem a questão do Tardelli, que é um jogador de exceção, sem dúvida. Sem o Tardelli, muda muito, na minha forma de ver, como muda para o São Paulo sem o Kaká. Mas o São Paulo contratou os 2 laterais, os 2 do Fluminense, que foram campeões brasileiros 2 vezes, uma delas com o Muricy. Jogadores, na minha forma de ver, de alto nível. Jogadores prontos, jogadores que vão chegar para jogar, né? E acho que é uma correção de um problema que o São Paulo vem vivendo, especialmente do lado direito, há 10 anos praticamente, né? Desde o Cicinho, você não tem um lateral. O Douglas, quando começou a jogar, foi negociado, né? Tive saudade do Zé Teodoro, né? Então... Eita, Zé Teodoro, né? Muita gente não sabe de quem se trata. Cilinho, quando pediu para contratar, Cilinho era o técnico. Aí o Zé Teodoro era aquele, se contratar o Zé Teodoro correto, eu ganho todos os títulos, correto. Ele vai na linha de fundo 50 vezes, falava assim. E aí a gente tem, o Corinthians tem um time bem forte, na minha forma de ver. Foi um ano direito do Corinthians. Faltou uma outra peça render um pouco mais para o time ter disputado o título. O São Paulo, se tivesse os laterais inteiros, teria, na minha opinião, até teria sido campeão, né? O Cruzeiro deu as oportunidades. O São Paulo sempre teve um probleminha. Quando ganhou, o Kaká não jogou o jogo seguinte, jogou o Michel Bastos, até fez o gol contra o Coritiba, perdeu de 3, com falhas nas laterais e tudo. O Palmeiras é a montagem de um time que a gente não sabe, né? Acho que tem bons jogadores. Esse menino que vem do Botafogo é um volante desses modernos que a gente costuma dizer, que joga com muita velocidade, passa muito bem.
E o Santos tem o Robinho. O Robinho é um jogador de exceção, um jogador capaz de liderar um time, como liderou o Santos em 2010, né, na conquista da Copa do Brasil, com o Neymar ainda nascendo, né? E acho que vai andar, Acho que no Rio a gente tem o Flamengo, pés no chão, pagando as contas em dia. Agora contratou esse rapaz do Atlético Paranaense, que é um senhor jogador de beirada de campo, o Marcelo. Você já tem o Paulinho, que é joga do outro lado, inclusive joga do lado esquerdo, que é outro ponta dele. Porque o futebol hoje em dia você joga com 2 pontas, né? E eles têm que, além de serem jogadores muito incisivos lá do ponto de vista ofensivo, tem que correr muito atrás de lateral. O Flamengo tem o Everton, que joga na beirada do campo também. Está negociando com o Jadson, que no Corinthians teve bons momentos, mas seria um camisa 10 bacana. Tem 4 bons zagueiros. Enfim, acho que é um time que pode andar. Teve na iminência aí de beliscar uma final de Copa do Brasil de novo, né? O Vasco é um time em montagem, né? E o Fluminense, alguns jogadores importantes saíram, mas perdeu o seu, não é patrocinador, porque é mais do que patrocinador, né? A Unimed no Fluminense era uma espécie de uma parceira do Fluminense. O ano passado investiu 70 milhões no Fluminense. De qualquer forma, você tem a manutenção do goleiro, do Jean, do Fred, do Conca e jogadores de ponta. O Fluminense esse ano teve algumas contusões pontuais importantes que tiraram o time da disputa do título, no momento em que ficou ali liderando, quando o Cruzeiro assumiu a liderança, o Fluminense era o líder, um ponto manteve e tal, aí teve um descuido naquele jogo da Copa do Brasil, que o Fluminense ganhava o jogo por 5-1 a 45 minutos de terminado o América, e aí uma virada improvável, aí vira crise em time grande, né? O que o São Paulo com o Bragantino também atrapalhou o São Paulo no Brasileiro. Aquilo deu uma turbulência, perdeu do Goiás na sequência, né? Isso tem interferência. Então acho que a gente vai ter um Fluminense no mesmo padrão desses últimos anos aí. O ano passado brigou pela Libertadores até praticamente a última rodada. O Flamengo é forte, se a torcida abraçar, tudo pode acontecer. Os mineiros fortes, os gaúchos também, né? O Inter precisa refazer o time, com a saída do Abel, que estava com o diagnóstico na mão, talvez o acerto fosse mais fácil, porque o Inter, embora muita gente diga, o time do Inter, o Inter tem muita deficiência. Todo mundo coloca o time do Inter. Mas tem muita deficiência, a defesa tem suas deficiências. Ali no meio, você tem o Arangues, que é um segundo volante que joga muito, mas o D'Alessandro já tem 35, o Alex já tem 34, né? Os 2 centroavantes, na minha opinião, nenhum deles tem o Neymar, o Nilmar que voltou agora, mas ainda não foi o Nilmar que pode ser, não é? Porque o Rafael Moura e o Wellington Paulista são jogadores para compor elenco, na minha bons reservas, né? Mas acho que vamos ter um futebol forte, acho que vai ser bacana e vamos ver como vamos conviver com o segundo semestre, com eliminatória, com convocação, aí tem muita coisa que vai pegar e no caso do Campeonato Brasileiro em si, ele tem muito essa relação, né? Porque muita gente fala, o ponto corrido é o mais justo. Eu acho que o mais justo é o combinado, né? O ponto corrido, às vezes, ele se torna injusto porque a tua tabela coincide você enfrentar os times que estão na Libertadores naquela semana. E aí eles jogam com o time reserva. Aí você ganha daquele time que mais pra frente vai botar o titular. Então, o grau de justiça é igual em qualquer, né? Mas acho que vamos ter um ano bacana. 2015 vai ser um ano bacana. Legal. Um especial, Luiz Roberto, no nosso cabine esportiva aqui. Obrigado, Luiz. Fica à vontade para dar o recado dos nossos telespectadores aqui do cabine. Obrigado você, Tony, a todos os telespectadores pela paciência de aguentar a nossa conversa aqui, né? E, repito, um 2015 bem bacana, com muita paz, com muita saúde. É lugar comum, né, quando a gente deseja um feliz ano novo nesse sentido, mas eu acho que é isso, eu acho que a gente busca a qualidade de vida através da cidadania, através do respeito ao outro, ao próximo, e assim a gente consegue construir uma sociedade mais justa, mais bacana, mais gostosa de ser vivida. Então acho que é isso que eu desejo para todos nós, e que a gente se encontre, que o equilíbrio faça parte da vida de todos nós, tanto no emocional, como no profissional, no religioso, em tudo aquilo que faz parte da importância da cesta de coisas que formam a vida de uma pessoa. Um 2015 completo para todos nós. É isso aí. Os agradecimentos em nome da direção, da TV Serra Azul, do Cabine Esportiva, ao fera sanjoanense Luiz Roberto, Globo Esporte TV, 36 anos na estrada
iniciando na nossa Rádio Piratinga de São João da Boa Vista, não esquecendo as raízes, lembrando dos amigos, batendo papo com os amigos, sempre nos braços da nossa querida Tianinha, que faz parte também do nosso dia a dia, de acompanhar o nosso trabalho também, de toda a família. Luiz Roberto, que Deus continue abençoando essa carreira tão brilhante, tão importante para todos nós, os meios esportivos aqui de São João da Boa Vista. E no próximo Cabine, nós vamos estar destacando a Taça Internacional de Futebol, que tem abertura no dia 16 de janeiro, e também a Copa dos Campeões de Futebol Amador, que acontece em Vargem Grande do Sul. Até a próxima!